Fala clubista, tudo bem com vocês? Tá bom. Bom, como vocês podem ver, hoje a gente vamos trazer a história do Pedro. O craque da vez hoje é ele, nada mais, nada menos que o melhor centroavante do Brasil. E eu tenho certeza que vocês estão se perguntando de novo, O que esse Noia tá fazendo com a camiseta do Fluminense e vai falar do Pedro? assim como eu fiz no outro vídeo, com a camiseta do Corinthians e falando sobre Abel Ferreira. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu já expliquei que aqui é um canal democrático e a gente fala de qualquer time, qualquer jogador. Então, antes de você ficar nos cornetando, eu peço para que você me ajude escrevendo, comentando e compartilhando até esse vídeo chegar ao Pedrão da Massa. Vamos lá? Então roda a vinheta aí, tio. Pedro Guilherme de Abreu dos Santos, mais conhecido como Pedro, nasceu no Rio de Janeiro dia 20 de junho de 1997. Atualmente joga no Flamengo, mas foi no Fluminense onde ele começou a dar seus primeiros passes no mundo da bola. O centroavante chegou ao Fluminense em 2014 para integrar junto às categorias de base do clube. Ainda nas categorias de base, Pedro sagrou-se campeão do Sub-20 em 2015. Nesse mesmo ano, havia sido artilheiro do torneio do Derby, é isso mesmo? Bom, é um torneio da Holanda e campeão do Spark Cup, e esse é um torneio da Alemanha, porém difícil de falar também. Em 2016 foi o principal artilheiro das categorias de base do Brasil, marcando 32 gols na temporada. Pedrão, você é demais. Logo ele iria pro profissional, isso não ia demorar muito, onde ele estreou dia 10 de março de 2016 com 19 anos, tendo assumido a titularidade do Fluminense após a saída de Henrique Dourado, o cefador, vocês lembram dele? O seu primeiro gol pelo time principal aconteceu na vitória por 3-2 sobre o Criciúma, no dia 24 de janeiro de 2017, em partida válida pela Primeira Liga. Até o fim do Campeonato Carioca tinha marcado 2 gols em 10 jogos, mas com apenas 5 jogos disputados como titular. Aí fica difícil, né, filho? No Campeonato Carioca de 2018, Pedro marcou 7 gols em 13 jogos, média de 0,54 por jogo, e concedeu 2 assistências, sagrando-se artilheiro da competição aos 20 anos. Pedro foi o artilheiro do Campeonato Carioca mais jovem jogando pelo Fluminense na era profissional. No Campeonato Brasileiro, Pedro era artilheiro da competição com 10 gols em apenas 19 jogos e sofreu uma contusão que o obrigou a fazer uma operação em setembro, afastando-se dos gramados pelo resto do ano. Mas no final foi eleito revelação do campeonato pelos capitães de time, técnicos e jornalistas. Um universo de 10 mil volantes, só isso, né? Até dia 25 de agosto de 2018, além de artilheiro do campeonato, era o jogador que mais finalizava e o segundo em participações diretas em gols. Bom, quando ele não fazia gol, ele participava com assistência ou com a jogada no começo do gol. O moleque, ele é brabo, ele é fera. No dia 18 de abril de 2019, Pedro enfim voltou aos gramados, após 8 meses parados, tendo feito sessões internas de recuperação. E esse reencontro ficou marcado para o dia 2 de maio de 2019, quando novamente voltou a entrar no segundo tempo, porém dessa vez aproveitando a oportunidade que teve, marcando um gol de cabeça para o Fluminense, na derrota contra o Santos na Vila Belmiro. No dia 5 de maio marcou novamente, dessa vez de pênalti contra o Grêmio, em uma partida ilustrada pelo placar 5-4 para o tricolor carioca. E pela circunstância do jogo, na qual o Fluminense começou o jogo perdendo por 3-0. Virou o placar, o Grêmio empatou e o Flu marcou o gol da vitória já nos acréscimos. Que jogo emblemático esse. No dia 31 de agosto de 2019, o Fluminense chegou a um acordo financeiro para negociar Pedro com a Fiorentina da Itália. Dependendo da realização dos exames para a negociação se concretizar, a Fiorentina concretizou a contratação no dia 2 de setembro, mas ele não fez muita coisa lá na Fiorentina. Então, em 2020, Pedrão chega ao Flamengo. No dia 15 de janeiro, o Flamengo confirmou o empréstimo de Pedro junto à Fiorentina. O acordo entre ambas as partes tem duração até o final de 2020, com valor de passe de compra fixado. Foi apresentado oficialmente no dia 23 de janeiro de 2020. Sua estreia foi no dia 3 de fevereiro contra o Resende. Logo de cara marcou seu primeiro gol. Apesar de ter sido um gol contra, o árbitro na súmula assinalou o gol do Pedro. Que sorte, hein? Mas não foi só isso, ele também deu uma assistência para Bruno Henrique completar o placar na vitória por 3-1 pela Taça Guanabara. Ô, na moral, tipo, esse campeonato do Carioca tinha que entrar em extinção, velho. Ô, três campeonatos num estadual, velho. Num estado só é... Vai deixar pra lá, né? No dia 9 de dezembro, o Flamengo exerceu o direito de compra por 14 milhões de euros.
cerca de 87 milhões. Oh, meu Deus, quanto dinheiro, velho. Vamos falar da temporada de Pedro em 2021. Na vitória do Flamengo fora de casa contra o Goiás no dia 18 de janeiro, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, Pedro ganhou o prêmio de gol mais bonito da Copa do Brasil, eleito com 83% dos votos do público, e foi um golaço mesmo. Aliás, ele só faz golaço. Na goleada do Flamengo sobre o União La Calera por 4-1, Pedro foi o autor do último gol do rubro-negro com apenas 1 minuto em campo, sendo um golaço, driblando 3 adversários e tocando por cima do goleiro. Pedro fez seu primeiro hat-trick pelo Flamengo no dia 1º de maio, na vitória por 3-0 sobre o Volta Redonda no jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Pô, também, contra o Volta Redonda, até o da avó do Corinthians. Que merda, hein? No dia 18 de maio, fez o primeiro gol do Flamengo no empate por 2-2 contra a LDU, em jogo válido pela fase de grupo da Copa Libertadores, ajudando o clube a se classificar para a próxima fase do torneio. No dia 30 de maio, Pedro fez um gol na vitória por 1-0 sobre o Palmeiras, em um jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. Voltou a marcar novamente em dia 1º de julho, na vitória por 2-0 sobre o Cuiabá. Voltou a marcar novamente dia 18 de julho, fazendo o quarto na vitória por 5-0 sobre o Bahia, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, e só para lembrar que o Pedro ele era reserva, e toda vez que ele entrava ele fazia gol. Voltou a marcar no dia 6 de outubro, fazendo o gol do rubro-negro no empate por 1-1 contra o Bragantino, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida seguinte, fez o primeiro gol da vitória por 3-0 sobre o Fortaleza, após cabecear do escanteio na cobrança de Arrascaeta. No dia 13 de outubro, teve mais 2 boas atuações ao dar o passe para Kennedy fazer o primeiro gol e fazer o segundo na vitória por 3-0 sobre o Juventude, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ele estava numa fase avassaladora. Tanto é que o Pedro entrava, ele fazia gol, dava assistência. O Gabigol também estava fazendo muito gol na época. Bom, na época, né? Como se fosse 10 anos atrás. Não, isso foi o ano passado. Nós estamos falando da temporada de 2020. Olha o tanto de gol que o Pedro fez. E gols importantes contra Palmeiras, gol contra o Emelec. Agora esse jogo do Pedro ele foi marcante e vale a pena a gente falar aqui. No dia 6 de julho, Pedro numa noite iluminada fez 4 gols. O Flamengo deu um show no Maracanã e garantiu a classificação nas quartas de finais da Libertadores no placar de 7-1 contra o Tolima. Em um jogo válido pela semifinal da Copa Libertadores da América de 2022, o Flamengo venceu o Vélez Sarsfield. Pedro, em uma atuação de gala, anotou um Triple. repetindo assim algo que fez somente uma vez na história no Campeonato Brasileiro. A marca era exclusiva de Pelé, que marcou 3 vezes em 1963 sobre o Botafogo. Com esses 3 gols, Pedro chegou a 11 gols na Copa Libertadores da América e ele é o atual artilheiro da competição. E essa marca iguala nada mais, nada menos do que Zico em 1981 e Gabigol em 2021, como o maior artilheiro do Flamengo em uma única edição do torneio continental. Bom, família, só para terminar, vamos aos números de Pedro. Os seus números são muito bons. São 95 gols em 247 jogos, defendendo Flamengo, Fluminense, Fiorentina e Seleção Brasileira. Isso que nós nem estamos contando os gols da base. Lembrando, ele tem só 25 anos de idade, tem toda uma carreira pela frente ainda. E de verdade, não tem como não levar esse cara para a Copa do Mundo. O cara tá fazendo muito gol. Ele é bom e é uma referência na qual o Brasil tá precisando. Já levou o Gabigol e não deu certo. Já levou o Cunha também, ele não consegue desenrolar. Então, pô, Tite, dá uma chance pro cara, leva o cara pra seleção, pô. Não fala. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e mais uma vez eu quero pedir para que vocês me ajudem se inscrevendo, comentando, compartilhando, deixando o dedo no like aí, para que o nosso canal possa crescer, porque é muito difícil, velho, dá trabalho para fazer, montar roteiro, contar história, mas aos poucos a gente vai. Então até o próximo vídeo e fui!